Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Seguindo o Plano de Deus e hoje vamos ler o capítulo 4, cujo título é Aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Todo filho de Deus pode aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. As bênçãos mais ricas de Deus aguardam aqueles que seguem o seu Espírito, ao invés de serem levados só pelos seus sentidos e pelas circunstâncias. Mas a fim de ser orientado pelo Espírito, você precisará consagrar-se ao plano de Deus para a sua vida, ao invés de seguir um plano que você mesmo elaborou. Aprender a ser guiado ou orientado pelo Espírito Santo é de importância básica se é para você obedecer a Deus. Se você não conseguir discernir o que o Senhor está dizendo ao seu espírito, terá dificuldade em seguir seu plano e propósito para a sua vida. A questão é tão simples assim. O seu espírito recebe a orientação de Deus. Como podemos discernir a orientação do Senhor e aprender a cooperar com Ele a fim de seguirmos o seu plano para a nossa vida? Em primeiro lugar, devemos entender que Deus entra em contato conosco e lida conosco através do nosso espírito. Veja bem, Deus não é um ser físico de modo que ele não corresponde à chamada da nossa natureza carnal. E ele não é uma mente de modo que não corresponde à chamada do nosso intelecto nem das nossas emoções. É a essa altura que muitas pessoas perdem o rumo, procuram alcançar Deus através da sua mente e sentimentos. Dizem, quem dera que eu sentisse a presença de Deus quando oro. O que realmente precisam fazer, porém, é crucificar a sua carne, renovar a sua mente com a palavra de Deus e ficar quietos por dentro ao buscarem o Senhor em oração. Gálatas 5, verso 25, Romanos 12, verso 2. Então, o Espírito Santo atenderia o clamor do Espírito deles. Deus é um Espírito, uma personalidade divina, João 4, 24. O homem também é um ser espiritual. O homem é um espírito, ele possui uma alma que inclui mente, vontade e emoções. E ele habita num corpo. Vê Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Hebreus 4, verso 12. O homem espiritual, ou o homem interior, é a parte eterna da pessoa, que dá ao homem exterior vivacidade e personalidade, e é o homem interior do crente, o seu espírito, que escuta o que o Espírito de Deus está dizendo. A Bíblia diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, verso 27. A Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Romanos 8, 16. Em outras palavras, o Espírito Santo usará o nosso espírito para nos orientar e nos esclarecer a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Ele não se comunica conosco diretamente através da nossa mente ou nosso corpo, porque ele habita em nosso espírito. Por isso, ele se comunica conosco através do nosso espírito. Podemos confiar que o Espírito Santo nos guiará e dirigirá a fim de que possamos cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos conta que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Note que não está escrito que todos os que são guiados pela mente ou carne são filhos de Deus. E aquele versículo não diz tampouco todos os que são guiados por profetas ou por outra pessoa que lhes diz o que devem fazer são filhos de Deus. Embora seja bom às vezes buscar conselho sábio de uma pessoa que você respeita espiritualmente, você não deve depender do homem para receber a orientação de Deus para você. Isso não é bíblico. Todos nós, como cristãos, temos o Espírito de Deus e cada um de nós tem a responsabilidade de discernir por nós mesmos a orientação que o Senhor nos dá. Somos guiados pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, e não pela orientação ou opinião de outra pessoa. Como o Espírito Santo nos orienta? A primeira maneira
e a mais importante de Deus orientar os seus filhos é mediante o testemunho interior. Romanos 8,16 fala a respeito do testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo deixa você saber que você é um filho de Deus por meio de testificar com seu Espírito. Você não ficou sabendo que é um filho de Deus porque alguém profetizou que você está salvo. E você não sabe que nasceu de novo porque alguém lhe disse: na minha opinião, você é um cristão. Pelo contrário, você não sabe que é um filho de Deus porque o Espírito de Deus testifica ao seu Espírito que você nasceu de novo. Talvez você não saiba explicar a outra pessoa como é salvo, mas você simplesmente o sabe lá no fundo do seu íntimo. Você sabe que se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Romanos 10, verso 9 e 10. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O testemunho interior é a maneira de o Espírito Santo guiá-lo no evento mais importante que pode acontecer em toda a sua vida: tornar-se um filho de Deus. É lógico, portanto, que o testemunho interior será o modo primário de o Espírito Santo continuar a orientá-lo durante toda a sua caminhada cristã. Na minha própria vida e ministério, sou quase sempre orientado pelo testemunho interior. É certo que às vezes recebi orientação espetacular na forma de visões, mas durante a maior parte do tempo sou orientado pelo testemunho interior. Essa é a maneira básica de Deus orientar todos os seus filhos. À medida que seguir o plano de Deus para a sua vida, haverá muitas ocasiões em que saberá no seu espírito, mediante o testemunho interior, que a sua cabeça não sabe. Seu espírito captará esta informação do Espírito de Deus que habita dentro de você. Às vezes, pode ser difícil explicar para outra pessoa, em termos lógicos, como poderá saber algo mediante o testemunho interior do Espírito Santo. Você simplesmente sabe disso por dentro. Não é uma sensação física, é um senso ou percepção espiritual. Quando, por exemplo, Paulo estava sendo levado preso para Roma, a bordo de um navio, disse: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27, verso 10. Paulo não disse: o Espírito Santo falou comigo, nem tive uma visão. Disse: vejo que essa viagem vai ter muitos perigos. Parece claro que Paulo tinha um testemunho interior ou percepção espiritual a respeito da viagem. Se o Espírito captará aquele conhecimento do Espírito Santo que nele habitava. A segunda maneira do Espírito Santo nos orientar é através da voz interior, também chamada a voz mansa e tranquila. Você sabia que seu homem interior tem uma voz da mesma maneira que seu homem exterior tem? A voz do seu espírito é chamada a sua consciência. Você não escuta a voz interior, a voz do seu interior, com seus ouvidos físicos, da maneira que escuta a voz do seu homem exterior. Você escuta a voz do homem interior lá no seu íntimo, no seu espírito. Seu homem espiritual falará com você mediante a voz mansa e tranquila da mesma consciência e passará à sua mente a informação que ela recebeu do Espírito dentro de você. A terceira maneira do Espírito Santo orientá-lo é mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo possa optar por falar com o crente na voz autorizada, não devemos procurar as vozes. Coisas assim acontecem somente de conformidade com a vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Há uma diferença nítida entre a voz interior do seu próprio espírito e a voz audível do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala com você, é com um tom mais autorizado.
você escutará a voz autorizada do Espírito Santo no seu íntimo, no seu homem interior, ou pode ouvir a sua voz falada audivelmente de modo tão real como se ouvisse uma pessoa falando com você em voz alta. Veja bem, quando o Espírito Santo fala com você, a voz pode mesmo parecer audível, mesmo quando nenhuma outra pessoa na mesma sala a escutar. Isso porque o Espírito Santo não fala na dimensão dos sentidos, posto que ele não tem um corpo físico. Ele é um espírito, uma personalidade divina, e ele fala na dimensão espiritual. Você também é um ser espiritual. Quando, portanto, você ouve falar a voz do Espírito Santo, é como o seu próprio espírito que o escuta, e a sua voz realmente é audível na dimensão espiritual. As coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. A verdade é que a dimensão espiritual é ainda mais real do que a dimensão natural, porque Deus, que é espírito, criou a dimensão material e natural. Se, portanto, você vai seguir com sucesso o plano de Deus para a sua vida, você precisa tomar mais consciência do espírito do que toma da sua mente ou do seu corpo. Um número demasiadamente grande de cristãos gasta a vida inteira tomando consciência somente daquilo que seus sentidos naturais lhes dizem. São governados pelos seus sentidos e pelo seu corpo, e por isso frequentemente ficam espiritualmente surdos. Seus ouvidos espirituais ficam entupidos, por assim dizer, porque não prestam atenção ao Espírito Santo no seu íntimo, e seu coração é um amontoado de preocupações carnais. Outros cristãos nunca sequer recebem um recado de Deus, porque são eles que dominam a conversa. Ficam tagarelando o tempo todo e não dedicam tempo para escutar o que o Senhor está procurando lhes dizer através do Espírito deles. Alguns cristãos nem sequer sabem que possuem ouvidos espirituais, nem que deveriam estar recebendo recados da parte do Espírito Santo. Cultive o seu espírito a fim de saber a vontade de Deus. Com frequência demasiada, o nosso problema em seguir o plano de Deus para a nossa vida é que não treinamos o nosso espírito conforme deveríamos ter feito. Gastamos a maior parte da nossa vida na dimensão mental e física e negligenciamos o nosso coração enquanto cultivamos o nosso intelecto. Quando negligenciamos o aprimoramento do nosso espírito, nosso intelecto passa a reinar na nossa vida, e o nosso espírito, a parte da nossa pessoa que deve dominar e dirigir a nossa mente e o nosso corpo, fica trancado no calabouço, por assim dizer, e não lhe é concedida licença para funcionar. Mas o Espírito Santo, mediante o testemunho interior, sempre está procurando dar orientação à nossa mente, se tão somente dedicássemos tempo para cultivar nosso espírito e para escutar. Vou lhe dizer uma coisa importante de ser lembrada, se é que você vai chegar a cultivar o seu espírito. Você deve resolver que sempre manterá uma consciência sensível. Não viole a sua consciência, pelo contrário, mantenha a prática de sempre obedecer de imediato ao seu espírito. Lembre-se que a sua consciência é a voz do seu espírito e que ela informa a sua mente a respeito daquilo que o Espírito Santo está lhe falando no seu coração. Se persistir em violar a sua consciência, você a deixará calejada a ponto de não captar as inclinações do Espírito Santo. As coisas espirituais perderão para você a sua nitidez e sua consciência deixará de ser um guia seguro. Uma vez tendo a consciência cauterizada, será difícil discernir a orientação do Espírito Santo e seguir o seu plano. Além disso, enquanto procura aperfeiçoar o seu espírito, lembre-se de certificar-se de que não está sendo levado pela sua carne. É nesse aspecto que muitos cristãos perdem o rumo, tomam decisões de conformidade com sua própria natureza,
desejos e inclinações carnais. E porque seu espírito não está sintonizado com o Espírito Santo no seu íntimo, deixam desapercebidas as coisas do Espírito que Deus tem preparado para elas em sua corrida espiritual. O aperfeiçoamento do seu espírito também será prejudicado se você se deixar levar pela sua alma, seus sentidos, seus raciocínios naturais e suas emoções. Há outra área em que os cristãos frequentemente deixam desapercebida a vontade de Deus, deixam de ficar emocionalmente envolvidos com os planos e desejos que eles mesmos elaboraram, ficam empolgados e, em seguida, se convencem que o Senhor os está dirigindo. Na realidade, porém, estão sendo levados pelas suas emoções e não pelo Espírito e são enganados por suas emoções. Ao cultivar o seu espírito, é importante também que você não seja dirigido pelas circunstâncias exteriores. Quando eu era um pastor jovem, conhecia outros pastores que se deixavam levar pelas circunstâncias. Quando surgiam problemas na escola dominical, diziam coisas desse tipo: se eu chegar um dia a aumentar a frequência na escola dominical até o nível anterior, já vou sair daqui. Diziam ainda: uma vez recuperada a situação financeira da igreja, aceitarei outro pastorado. Mas você está percebendo que aqueles pastores estavam sendo levados pelas circunstâncias naturais, ao invés de serem dirigidos pelo Espírito Santo? Quanto a mim, como pastor, nunca deixava as circunstâncias me levarem. Não me deixavam perturbar, no mínimo, quando surgiam decréscimos no atendimento na escola dominical ou nas ofertas. Nunca me deixava motivar por grandes números de pessoas, por dinheiro e nem por outras circunstâncias naturais. Quando surgiam diante de mim problemas nas igrejas que pastoreava, simplesmente dizia com meus botões: não vejo a vontade de Deus através das circunstâncias exteriores. Descubro a sua vontade mediante o que ele me diz no meu espírito. Deus me mandou pastorear essa igreja e não vou duvidar do seu juízo. Não vou ficar imaginando se ele vai ou não vai me mandar partir na semana que vem ou no próximo mês. Isso não me cabe resolver. O assunto é exclusivamente dele. Vou permanecer no meu posto até ele me ordenar sair daqui. Se Deus quer que eu vá para algum outro lugar, ele tem plena capacidade para se comunicar comigo. Ele é um ser inteligente e eu também tenho inteligência. Vou compreender o que ele me disser. Estou em contato com Deus e estou receptivo à sua orientação. Ele me dará o sinal quando eu estiver querendo me levar para outro lugar. Vou saber isto no meu íntimo mediante o testemunho interior. É assim que tenho funcionado nos meus quase 60 anos de ministério, seguindo o plano de Deus para a minha vida. Oriento-me tanto por aquilo que o Senhor não diz, como por aquilo que Ele realmente diz. Em outras palavras, vivo segundo os princípios da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo no meu espírito. É só me manter seguindo na direção para onde o Senhor já me mandou, a não ser que ele ache por bem iniciar novas diretrizes no seu plano para a minha vida e ministério. Não procuro iniciar por conta própria uma caminhada em outra direção. Ao cultivar o seu espírito e descobrir a orientação de Deus para a sua vida, será de ajuda esforçar-se por conseguir união e concórdia com o espiritualmente maduro no seu círculo de contatos. Seja muito cuidadoso quando se trata de avançar, quando os seus mais íntimos que merecem o seu respeito espiritual não concordam com você quanto a você estar com a orientação do Senhor. A igreja primitiva, por exemplo, praticava os princípios bíblicos da união e da concórdia ao tomar determinadas decisões, mormente no tocante ao ministério. Vemos um exemplo disso em Atos 13,
quando então Paulo e Barnabé estavam sendo consagrados para o ministério. Atos 13, do verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. A Bíblia não nos diz de que maneira o Espírito Santo falou nesse caso. Um dos profetas pode ter dado uma mensagem profecia mediante a unção do Espírito Santo. Ou alguém pode ter ouvido a voz autorizada do Espírito Santo. Mas não importa realmente como o Espírito Santo falou nesse incidente. A lição da narrativa é que todos os 5 obreiros envolvidos naquela reunião em Antioquia estavam igualmente convictos de que a orientação do Senhor viera no sentido de separar Barnabé e Paulo para a obra do ministério. É também verdade que você, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, vai ter que tomar algumas decisões por conta própria. Você nem sempre pergunta a todas as pessoas em seu redor qual decisão elas acham que você deve tomar. Deus nem sempre vai dizer às outras pessoas o que Ele quer que você faça numa determinada situação. Existem cristãos em demasia, que deixam os outros dizer-lhes o que devem fazer, porque não querem assumir a responsabilidade de buscar pessoalmente a orientação divina. Cada crente, porém, tem a responsabilidade de receber a orientação divina para a sua própria vida. Lemos, por outro lado, em Atos 13, que todas as pessoas envolvidas concordaram a respeito do qual era a orientação do Senhor e então a puseram em prática. Logo, é certamente bíblico quando pessoas em que você tem confiança espiritual concordam com você quando estiver tomando uma decisão importante que afetará grandemente a sua vida. Mas isso não significa que deve permitir que outras pessoas tomem sobre si a responsabilidade de receberem a orientação que é só para você. Muitas vezes, no entanto, é aconselhável considerar os conselhos das pessoas que conhecem o Senhor e que se importam com você. Na minha própria vida, conheço algumas pessoas em cujo comportamento espiritual tenho a máxima confiança e há ocasiões em que converso com elas a respeito das decisões espirituais que preciso tomar. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11, verso 14. Além disso, é importante que aqueles cujas vidas são afetadas pela decisão tomada por você concordem que o Senhor está dirigindo tudo naquela direção específica. No começo da década de 40, quando então o Senhor começou a lidar comigo no tocante à minha volta para a igreja em Farmersville, em ocasião anterior, eu a tinha deixado sem estar na vontade de Deus. Meu desejo era que minha esposa confirmasse a decisão. Na ocasião em pauta, estava pastoreando outra igreja e já fazia um mês que estava a braços com a perspectiva de voltar para a igreja em Farmersville. Às vezes, enquanto eu orava no santuário, a solicitude espiritual pela igreja vinha tão fortemente sobre mim que me levantava e saía literalmente correndo do templo. Estava procurando fugir daquela responsabilidade. Não cessava de dizer ao Senhor: não quero voltar para lá e ser pastor. Você sabe que às vezes a sua carne e a sua mente rebelam-se contra aquilo que o Senhor está pedindo que faça. E você pode cair em grande confusão se tentar escutar os seus sentidos físicos, sua mente e também o seu espírito. Finalmente, portanto, orei,
Senhor, se tu queres que voltemos para Farmersville, revela também essa tua vontade à minha esposa. Pouco depois disso, Oreta e eu estávamos lavando junto à louça e lhe perguntei: querida, o Senhor tem falado com você a respeito de alguma coisa? Não que eu saiba, respondeu. Pois bem, me conte se ele realmente lhe falar alguma coisa, pedi a ela. Esperei durante cerca de 30 dias e certa manhã, enquanto lavávamos a louça junto, como antes, perguntei à minha esposa: você recebeu algum recado do Senhor? Orita disse: não recebi nada. Às vezes as pessoas recebem um recado do Senhor, mas não percebem que se trata de orientação sua. Perguntei, pois, a ela: você se sente orientada para pedir dimensão desta igreja e ir pastorear outra? Não, respondeu ela. Você sente alguma coisinha no seu coração no tocante à igreja em Farmersville? Perguntei. Ela disse, pensava que fosse só impressão minha. Você percebe, pois, que ela recebera algo da parte do Senhor, só que não reconhecia que era um recado. Pois bem, vou lhe fazer uma pergunta, falei. Você quer voltar para Farmersville para pastorear? Não, ela exclamou, 1000 vezes não. Falei, ora, logicamente a ideia não poderia ter surgido de você, não é? Você não quer voltar para lá. Acho que você tem razão, respondeu ela. Na carne, nenhum de nós dois queria voltar para aquela igreja, mas juntos obedecemos e ficamos mais felizes pastoreando aquela igreja do que em qualquer período da nossa vida antes de então. Porque tínhamos deixado a igreja antes da hora durante o primeiro pastorado. Deus não podia realizar ali tudo quanto ele queria, mas como resultado da nossa obediência, no sentido de voltarmos para lá, Deus teve a oportunidade de me ensinar como aperfeiçoar espiritualmente aquela igreja, mais do que qualquer outra que já pastoreamos. Ali, aprendemos mais lições valiosas. O caminho de Deus sempre é melhor. Mas o que estou querendo deixar você entender agora é que o Senhor lidou com nós dois mediante o testemunho interior para nos levar a voltar àquela igreja em Farmersville. Oreta e eu concordamos que o Senhor estava nos dirigindo naquela direção. Quando for possível, é assim que deve ser, quando mais de uma pessoa vai ser afetada por uma decisão. Pode haver muitas ocasiões em que outras pessoas não concordam com a direção que você acha que o Senhor o está levando a seguir. Em última análise, é você que tem que seguir a orientação do Senhor da melhor maneira possível. Mas quando outras pessoas não concordam com você, tome bastante cuidado para verificar se é o mesmo que o Senhor está mandando. Ficamos por aqui, daremos continuidade em outro vídeo.